Meus amigos, pra quem acabou de assistir o terceiro episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos e simplesmente boiou naquele final com aquele personagem misterioso que apareceu e não faz ideia de quem seja, cara, saibam que isso muda completamente a história de Percy Jackson no Disney Plus, porque esse personagem, ele não aparece no primeiro livro Ladrão de Raios, que é o livro que tá adaptando a primeira temporada. Isso é inédito. Mas não só isso, cara, foi um episódio que finalmente consagrou, né, a dinâmica do nosso trio principal. Eu gostei demais da química entre os três, eu adorei os diálogos entre a Annabeth e o Percy, eu gostei que o Grover ele tá tendo mais destaque na série do que no livro, eu gostei da introdução da Medusa, porém, é claro, teve uma coisinha ou outra ali nesse terceiro episódio que eu, Tio Geek, opinião minha, eu particularmente não gostei nessa adaptação do Disney Plus, mas tudo isso a gente vai comentar com spoiler na análise do terceiro episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu tô adorando essa série, apesar dos apesares. Simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e não tem como o destaque desse terceiro episódio da série do Percy Jackson não ser a dinâmica do nosso trio principal, porque finalmente eles embarcaram na missão, na grande aventura, e cara, a química entre eles, pô, esses três atores, eles são sensacionais, gente, porque como os três são praticamente crianças em desenvolvimento, então podia calhar da química não funcionar entre os três, mas felizmente isso não aconteceu, e sim, temos um trio que tem tudo pra poder marcar uma época com a série do Percy Jackson, cara, porque se a gente parar pra pensar, né, se a gente pega algumas produções que já são consagradas, né, como séries como Stranger Things, ou então a franquia Harry Potter nos cinemas, cara, por que essas franquias elas deram tão certo? Por que elas são um sucesso mundial, um fenômeno na cultura pop? Porque a química entre as crianças desde o início sempre funcionou, e parece que tá sendo o caso de Percy Jackson e os Olimpianos, né, porque a galera do Disney Plus já disse que tem planos pra fazer 5 temporadas de Percy Jackson, adaptar todos os 5 livros. Então, se a química entre os três já está funcionando desde a primeira temporada, significa que a gente vai ver eles crescendo, assim como foi com Harry Potter e Stranger Things, e a química, ó, casou direitinho, velho. E sim, cara, o Grover na série, na minha opinião, ele está sendo melhor trabalhado do que no livro, pois não só o personagem tá tendo mais destaque, né, do que vimos no Ladrão de Raios, como também é o Grover que tá colocando as coisas no eixo e sendo o líder da missão, velho. Simplesmente não tem nenhum ser humano mais feliz nesse momento do que o Tio Geek, né? Porque vocês já me conhecem, eu já falei isso nos outros vídeos de Percy Jackson, depois é só vocês clicarem nos cards aí pra assistirem. Mas o Grover, ele é simplesmente o meu personagem favorito da franquia Percy Jackson. E ver ele sendo bem trabalhado, bem escrito, tendo destaque, tendo sua importância, ele tá liderando o grupo, velho. Maravilhoso esse final de terceiro episódio, eu tô amando o Grover. Mas e vocês também estão tendo essa mesma percepção que o Tio Geek? Que o Grover ele tá sendo melhor trabalhado na série do que foi no livro Percy Jackson? Comenta embaixo se é só eu que tô cheirando Nescau aqui. Quando eu falo isso, eu sou louco. E sobre o Percy e a Annabeth, a química entre os dois desde já, eu não preciso comentar nada, né? É aquele meme lá do Todo Mundo Odeia o Chris, velho. Ela tatou na sua. Assim que o Sr. Quirrell olhou pro Percy e disse: Percy, escolha alguém pra ir junto com você nessa missão. Ele nem esperou o cara terminar de falar e já disse: Annabeth. Mas é incrível como essas crianças atuam muito bem, né, cara? Na real, não só a atuação, como a direção desse episódio faz questão de enfatizar que algo além da amizade está sendo desenvolvido entre o Percy e a Annabeth, né? Porém, em momento algum, o roteiro deixa isso óbvio, né? Então eles utilizam artifícios de edição, jogo de câmeras, pequenos sinais, tudo isso pra já preparar o terreno pro que vem a seguir. E me parece que o ator Scott, né, que interpreta o Percy, ele nasceu pra ser o Percy Jackson. Sabe aqueles atores que nasceram pra interpretar um personagem, né, como Robert Downey Jr., Daniel Radcliffe? Então, parece que o Scott é mais um desses, velho. Porque o moleque, ele é o Percy dos pés à cabeça, velho. E quando você alinha uma boa atuação com um bom roteiro, uma boa direção, aí não tem como, cara. Simplesmente você tem um combo da alegria, né? Porque a gente percebe que o roteiro tá adaptando, obviamente, a jornada do herói, né? Do Joseph Campbell, que todo mundo conhece, isso daí é normal. Porém, essa jornada do herói está se sustentando na série através da nostalgia e de aspectos históricos que sempre fizeram parte do imaginário popular, né? Como nesse caso é a mitologia grega. Agora, não tem como negar que o problema mais aparente, né, enfrentado pela série é a curta duração dos episódios, velho. Eu acho que construir episódios de pouco mais de meia hora talvez não tenha sido uma escolha certeira, né? Visto que alguns acontecimentos se desenrolaram de modo muito rápido, né? Impedindo que o público os aprecie como mereciam, velho. E olha que a direção acertou em muitos aspectos do livro, tá? No quesito adaptação, ambientação, figurinos, os personagens, caracterização, o acampamento meio sangue, cara, nem se compara com, né, a única amostra que a gente tinha de Percy Jackson fora dos livros, que era aquelas aberrações da Fox, né? Aqueles dois filmes ridículos que não tem nada a ver com Percy Jackson. Já aqui na série, a gente vê que eles trabalharam de forma
forma fiel. E assim, eu já comentei isso com vocês, tá? De fato, essa série, ela tá sendo corrida, ela tá sendo mais dinâmica, com episódios curtos, e isso é proposital do roteiro. Eu comentei isso, né, no outro vídeo de análise que eu fiz dos 2 primeiros episódios da série, e tá nítido que é proposital do roteiro, né? Porque talvez, e só talvez, essa série do Percy Jackson e os Olimpianos finalmente seja a série do Disney Plus que vai furar a bolha e atingir outras pessoas sem ser as séries da Marvel ou Star Wars. Finalmente o Disney Plus pode chegar para as pessoas e dizer, ó, gente, então, aqui não é só Marvel e Star Wars, a gente tem outras produções excelentes, e de fato tem. Mas para isso acontecer, eles precisam adotar um formato que seja convidativo para todas as idades, cara. Então, se os episódios de Percy Jackson tivessem 1 hora de duração, por exemplo, talvez a criança que nunca viu Percy Jackson não iria se sentir atraída pela série, porque o roteiro seria mais extenso, seria melhor desenvolvido, ou seja, só coisas que nós, fãs, gostaríamos de ver, né? Mas quando uma produtora faz um filme ou série, eles não fazem visando os fãs da obra original, e sim um grande público que nunca teve contato com a obra, nesse caso, Percy Jackson. Vocês têm que entender que quando uma produtora faz um filme ou uma série, eles não fazem visando os fãs, visando a gente, porque isso não vende, isso simplesmente não se sustenta. Eles fazem visando aquela pessoa que nunca teve contato com a obra, nesse caso Percy Jackson. E a ideia da série do Percy Jackson e os Olimpianos é justamente isso, é ser corrida, é ser rapidinho, episódios ali dinâmicos de 30 e poucos minutos, porque dessa forma, com esse padrão de episódios, com essa dinâmica, eles podem atingir pessoas de todas as idades, cara, como é Stranger Things, por exemplo. E outra coisa também que é muito rápida, que você faz em 2 segundos assim, é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito aí do que comentar desse terceiro episódio, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta e nas outras redes, tá? @LucasMGeek, porque eu tô postando conteúdos adicionais sobre a série do Percy Jackson lá nas outras redes. Então segue o Tio Geek por lá que eu tô postando um monte de coisa de Percy Jackson, velho. Vai acompanhar nós por lá também. Nice. E cara, antes deles chegarem até o ônibus, percebam que eles foram de táxi até o local, né? Porém, o motorista que deveria estar dirigindo, pelo menos nos livros, é o Argus, né? Que é simplesmente o chefe de segurança do acampamento e que infelizmente não apareceu na série do Percy Jackson por questões de orçamento. E esse detalhe eu achei sensacional, né? Óbvio que não teve nenhuma referência ao Argus, né? Porque, novamente, você trazer esse personagem seria muito difícil, muito custoso para uma série que não teve lá um dos grandes orçamentos, nível Marvel, nível Star Wars, que é o caso de Percy Jackson e os Olimpianos. Então olha o visual do Argus, cara, imagina adaptar esse bicho cheio de olho aí, ia demandar muito CGI, e assim, adaptar pro live action isso é complicado, mas é aquela coisa, né, é uma série, cara, que quem tá envolvido é o Rick Riordan, simplesmente o criador dos livros de Percy Jackson, então era óbvio que ele iria colocar os moleques no táxi, era óbvio que a gente ia comentar na internet de, gente, olha, quem tava dirigindo era o Argus, olha a referência, é o momento Capitão América. Eu entendi a referência. Sendo que esse lance, né, do Percy não poder voar de avião e sim pelo chão é muito importante, né? Porque, como disse o Grover, se o Percy pegar um avião, ele praticamente vai cair nas mãos do Zeus, que é o deus do céu, né? E o que o Zeus mais quer é o semideus do Poseidon. Só que essa parte da série, né, nesse momento da explicação do Grover lá no ônibus pro Percy, sobre os Zeus, dele nunca ter pego o avião e tudo mais, eles cortaram uma parte nessa série que no livro Percy Jackson, Ladrão de Raios, é fundamental, que é sobre o Gable. Porque o motivo da Sally Jackson ter aceitado morar com o Gable é que o cheiro de álcool humano do Gable afastava os monstros do Percy. E quanto mais tempo o Percy passasse sob o teto do Gable, menos monstros iriam atacá-lo. Ou seja, não só andar de avião, como também existe toda uma dinâmica, né, para que os monstros não se aproximem do Percy Jackson. E como vimos, a Senhorita Dodds retornou do primeiro episódio e, como eu já disse na minha análise dos outros episódios, a Senhorita Dodds é um monstro. É praticamente impossível ela morrer, pois quando o Percy meteu a espada na Senhorita Dodds no primeiro episódio, ela se desintegrou, não quer dizer que ela se foi para sempre, né? E sim, ficou afastada por um tempo. Mas os monstros no universo de Percy Jackson, eles sempre voltam, velho. Então todas as criaturas e pessoas que se desintegraram nesses 3 episódios de Percy Jackson e os Olimpianos, com certeza eles devem voltar em algum momento. Eles não morreram, né? É um adeus definitivo. Então o Minotauro, a mãe do Percy, a Sally, a Senhorita Dodds, eles não morrem, eles voltam. E com isso a gente chega na reta final desse terceiro episódio, né? Que é justamente o clímax da Medusa, que olha, eu adianto pra vocês que eu gostei, tá? Boa parte dele eu gostei, da construção, do roteiro, edição, filezinho. Agora tem um detalhezinho importante sobre essa parte da Medusa que simplesmente me decepcionou, cara, porque assim, como eu sou fã do livro de Percy Jackson, como eu já li e reli isso daqui algumas vezes, eu esperava um pouquinho mais nessa parte da Medusa, cara, principalmente no clímax, porque como os episódios são um pouco curtos, então não tem como trazer toda a profundidade e desenvolvimento que a gente vê no livro, só que essa parte da Medusa era muito importante pro Percy, porque nos livros a Medusa não se apresenta de imediato, e sim ela convence o Percy de que ela é uma boa pessoa, ou seja, no livro o Percy acreditou
acreditou que aquela mulher era do bem até a revelação de que, na verdade, ela era a Medusa. E isso foi cortado da série. Só que essa parte é importante porque mostra a inocência do Percy frente à sua idade, que é 12 anos. O fato do Percy, recém-chegado no acampamento, sair na maior missão de sua vida aos 12 anos de idade e se esbarrar com monstros no meio do caminho, diz muito a respeito da inocência do personagem. Afinal, ele tem 12 anos, pô, é uma criança desbravando o mundo. E como eu disse, né, o terceiro episódio, esse final, infelizmente cortou todo esse desenvolvimento, né, que acontece entre a Medusa e o Percy, assim como o clímax final, né, que convenhamos foi bem mais ou menos, né, cara, o Percy cortando a cabeça dela, beleza, referência ao livro, mas antes disso, no livro, pra quem já leu, sabe que tem toda uma tensão, todo um suspense, acontece um dedo no rabo e gritaria, aí a Medusa consegue agarrar o Percy, aí quase acaba com ele, aí vem um grosso, acontece toda uma patifaria pra depois o Percy cortar a cabeça da Medusa. Aqui na série, eles foram direto ao ponto. Eu achei que o clímax não foi lá essas coisas não, tá? Mas não tem como negar que esse background da Medusa, a adaptação dela eu gostei, tá? Gostei da aparência, do figurino, tá ok, tá muito bom em relação aos livros, mas cara, esse background da Medusa, Athena e Poseidon que eles adaptaram, que eles trouxeram pra série, eu achei sensacional, cara, não tem como. Pois quando o Percy e seus amigos entram na casa da Medusa, a Annabeth expressa sua desconfiança com mulher, né? Só que aí a Medusa afirma que não culpa a Annabeth pelo que sua mãe fez com ela, né? Dizendo aos jovens que ela já esteve no lugar da Annabeth. Afinal, a Medusa adorava a Athena antes de se tornar um ser horripilante, né? Athena, que é a mãe da Annabeth. Segundo o poeta romano Ovídio, né, Medusa era uma sacerdotisa de Athena, tal como eles sugerem Percy Jackson os Olimpianos, né? E de acordo com a história da mitologia, ela até recusou um romance com seu querido amigo de infância, escolhendo outra vida em homenagem à deusa, né? Porém, Medusa finalmente voltou atrás deste voto, e é por isso que Athena amaldiçoou. E como Medusa disse a Percy e aos outros, ela decidiu que nunca mais seria visto por ninguém que vivesse para contar a história. E embora a mãe da Annabeth, né, tenha sido a principal responsável, né, pelo que aconteceu com a Medusa e a forma como ela tá hoje, só que o pai do Percy, o Poseidon, ele também tá diretamente ligado a isso, tá? Pois Medusa tinha um interesse especial por Percy porque seu pai é o Poseidon, o responsável pela rixa entre Medusa e Athena na mitologia grega. A Medusa explica que Poseidon a seduziu enquanto ela ainda era devota a Athena e ela fez se sentir vista e amada, e ela cedeu aos seus avanços, algo que Athena se ofendeu profundamente, né? E por causa dessa traição, Athena transformou Medusa nesse bicho com cobras no lugar do cabelo e um olhar mortal, velho. Mas como eu disse, eu adorei o background da Medusa, eu gostei da adaptação dela, embora o clímax tenha sido bem rápido, bem corrido. O episódio como todo, né, teve 40 e poucos minutos mais ou menos. Dava pra ter estendido um pouquinho mais, né, ter desenvolvido mais, mas eu gostei dessa parte, tá? Tirando o clímax, como eu disse, eu quero saber de vocês, né? Porque eu tô vendo que tá meio polarizado na internet. Teve uma galera que curtiu esse episódio, outros não gostaram, o final foi corrido. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Bora dividir aqui as opiniões. E se tratando do final desse terceiro episódio, que aí tá girando pela internet, cara, foi uma loucura, né? Porque apareceu um personagem misterioso, né, com a roupa ali de entregador, com uma caixa na mão misteriosa, apertou o número 600 do elevador e simplesmente foi parar no Olimpo. A gente tem o Hermes, cara. Hermes! E assim, eu tô enlouquecendo com a aparição dele, porque eu não imaginava que ele ia aparecer tão cedo, né? Porque o Hermes, ele simplesmente não aparece aqui, ó. No Ladrão de Raios, que é adaptado dessa primeira temporada, o Hermes não aparece, velho. Isso vai mudar tudo na série do Percy Jackson. Porque, como eu disse, né, o Hermes não está presente interagindo com o Percy no Ladrão de Raios, pois no final do terceiro episódio, o Hermes ele entrega a caixa contendo a cabeça da Medusa para os outros Olímpios, vestindo um uniforme de carteiro enquanto ele cantarolava o tema Arthurs, né, em sua subida pelo elevador do Empire State Building. E cuidado que a partir de agora vem spoilers em relação ao personagem do Hermes, tá? Eu vou trazer um pouco da história dele, do background e como que isso pode afetar a série do Percy Jackson, porque novamente, isso vai mudar tudo, toda a dinâmica que a gente conhece pode mudar na primeira temporada por conta dessa breve aparição do Hermes, então já estão avisados. E assim, pra quem já leu o livro Percy Jackson sabe que o Hermes nada mais é do que o pai do Luke. O Luke, no final das contas, ele é o grande vilão do Ladrão de Raios. E com Hermes ausente em um Ladrão de Raios, é mais fácil a gente simpatizar com o Luke e seu ressentimento por seu pai como alguém que o abandonou. O cicatrizado Luke, né, parece tão simpático quanto o Hermes, né, o que torna mais chocante sua revelação como um vilão que busca a vingança contra os deuses, cara. E nos livros, os deuses permanecem muito distantes da busca do Percy, com exceção de Ares e Hades, né, que entram em contato próximo com o jovem semideus. Já os outros deuses gregos de Percy Jackson, incluindo Poseidon e Zeus,
até o final de O Ladrão de Raios, eles estão no Olimpo e desempenham papéis mais distantes, né? Porém, trazer Hermes pra série do Percy Jackson alivia parte dessa desconexão, né? Especialmente com o vilão sendo seu próprio filho. Então você trazer o personagem do Hermes como uma pessoa visível, conectiva e palpável, cara, deixa tudo muito mais envolvente e complexo, velho. Tudo vai mudar. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acharam da introdução do Hermes no final desse terceiro episódio? O que vocês acham que vinha seguir nessa primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos? Gostaram do episódio? Teve alguma coisa faltando que vocês não curtiram? Ou então é só elogio? Comenta embaixo que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!